E aí, já fizeram bonequinha com mãozinha, com dedinhos? Esta é a Cake, que eu fiz especialmente para explicar para você como eu fiz esta mãozinha aqui. Eu sou Ela Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e vem aqui, vem comigo agora, dar uma olhadinha como é que eu fiz essa bonequinha. Para fazer a cabeça da bonequinha, estou com a cor 3148 do fio amigurumi e com agulha de 2 milímetros. Farei anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel e coloco o marcador. Agora, farei aumentos até chegar em 4 pontos baixos e um aumento. Então, a próxima carreira farei aumento em todos os pontos. Na seguinte, farei um ponto baixo e um aumento. Na próxima, 3 pontos baixos e um aumento. E 4 pontos baixos e um aumento. Agora, farei um ponto baixo e um aumento. Agora, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, farei 3 pontos baixos e um aumento. E nesta carreira, farei 4 pontos baixos e um aumento. Nesta carreira, farei somente pontos baixos. Depois da carreira de 4 pontos baixos e um aumento, tem uma carreira somente de pontos baixos. Depois da carreira de pontos baixos, depois que eu fiz 4 pontos baixos e um aumento, aí eu fiz uma carreira somente de pontos baixos. Agora, eu faço 5 pontos baixos e um aumento. Agora, farei carreiras de pontos baixos até a 14ª carreira. Somente carreiras de pontos baixos, sem aumento. Até a 14ª carreira, conte a partir do anel mágico. Fiz até a 20ª carreira, coloco os olhos, eles serão colocados entre a 13ª e 14ª carreira, com 9 pontos baixos de separação em relação aos pinos dos olhos. Agora, farei as carreiras de diminuição. Começo aqui com 7 pontos baixos e uma diminuição, depois 6 pontos baixos e uma diminuição, 5, 4, 3, 2, até chegar em um ponto baixo e uma diminuição. Fiz as diminuições, né? 7 pontos baixos e uma diminuição, 6 pontos baixos e uma diminuição, 5 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição, e cheguei aqui em um ponto baixo e uma diminuição. Fiquei com 12 pontos baixos. Agora, vou encher com a fibra siliconada. Pronto, coloquei o enchimento
E conforme eu vou colocando o enchimento, eu vou modelando para que a cabeça fique oval. Porque é uma questão minha, eu não gosto das cabeças redondas. Portanto, conforme eu vou enchendo, eu vou modelando, aí ela fica oval. Veja que aqui, aonde eu fiz os 12 aumentos, que faz essa modelagem aqui da carinha, da bonequinha, e depois eu vou bordar o nariz e colocar a boca. Agora, para articular o pescoço da bonequinha, usarei 10 centímetros aproximadamente de arame de alumínio, desses mais grossinhos, não pode ser muito fino. Um botão de 20 milímetros, um botão de 15 e alicatinho de corte e alicatinho de ponta. Veja que os botões não precisam ser da mesma cor nem mesmo modelo, porque na verdade eles ficarão dentro do bonequinho. Dobro o arame no meio e passo pelos furos do botão maior. Veja que a parte mais retinha do botão é o lado onde eu vou colocar o arame. Empurro. E esta parte colocarei dentro da cabeça da bonequinha. Tô aqui com a bonequinha, posso cortar esse fio. Puxo. E coloco este botão maior aqui dentro. Quanto maior a cabeça, maior será o botão, tá bom? E agora, coloco a agulha de acabamento, eu costumo usar a número 16. E vou pegar pelas alcinhas de fora e vou puxando. O botão ficará lá dentro. O arame tem que ser de alumínio, porque alumínio não enferruja. E não pode ser alumínio de flor, tá? Esses araminhos de flor, porque eles quebram com facilidade. Passo por dentro de cada alcinha de fora e vou puxando. Faça as mangas com a cor 29 e 30. E faça anel mágico. E 8 pontos baixos dentro do anel. Na próxima carreira, faça aumento em todos os pontos. Você ficará com 16 pontos. E agora, faça carreiras de pontos baixos até a quinta carreira. Fiz anel mágico, 8 pontos baixos dentro do anel. E depois eu fiz aumento em todos os pontos. E segui com carreiras somente de pontos baixos até a sexta carreira. Puxei a argolinha, já coloquei a agulha de acabamento. E agora, eu faço assim, ó. Eu conto 1, 2 pontos pra frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, passo a agulha por cima, pela alcinha da frente do último ponto crochetado. E agora, passo a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto que eu pulei. Assim, eu faço o arremate certinho aqui na boca da manga. Faça 2 mangas. Farei o corpo também com a cor 29 e 30 e começarei com 7 pontos baixos sem correntinha. Eu vou deixar aproximadamente 1,5 palmo de fio. Faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Este é o fio que sai do novelo, este é o fio que eu reservei esse pedacinho. Agora, presta atenção. Eu vou pegar este fio mais curto, passo por cima da agulha, laço o fio mais longo que sai do novelo, dou uma laçada e passo a agulha por dentro das duas alcinhas. De novo, ó.
o fio curto por cima, faço a voltinha, laço o fio do novelo e passo a agulha. Farei isso 7 vezes. Agora, faço uma correntinha e vou trabalhar somente nas alcinhas de trás. Faço um aumento. Já vou escondendo esse fio, um aumento. 5 pontos baixos. Um aumento triplo, que são 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Agora, faço 5 pontos baixos, pegando na alcinha. E termino esta carreira com um aumento. Próxima carreira, faço 2 aumentos. Cinco pontos baixos. Três aumentos. Cinco pontos baixos. Um aumento. E um ponto baixo. Próxima carreira, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, 5 pontos baixos. Agora, aqui eu inverto. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Mais uma vez, faço 5 pontos baixos. Um aumento e 2 pontos baixos. Agora, faço pontos baixos. São 15 pontos baixos, um aumento e finalizo em pontos baixos.
totalizando 30 pontos baixos. Agora farei somente pontos baixos. Faça de 7 a 8 carreiras e costure as mangas. Para que os braços fiquem articulados, usarei botões de casear como articulação. Este botão tem 12 milímetros de diâmetro, mas pode ser 10, 12, desde que ele caiba aqui dentro da manga e não apareça aqui do lado. Passe o fio por dentro do botão, coloque o botão dentro da manga, passe o fio entre a terceira, ó, 1, 2, 3, terceira e quarta carreira. Passei. E agora, passarei o fio entre a quarta e quinta carreira do corpo. 1, 2, 3, 4. Bem na lateral. E puxo. Não vou puxar com força, porque eu vou voltar aqui para travar o fio, passando por dentro, aqui onde eu dei o nó. E aqui, vou colocar o outro botão. Passo por dentro, de novo, aqui do buraquinho do botão. Volto no mesmo buraquinho. E aqui eu entro no mesmo buraquinho, passo a agulha no outro furo do botão. E agora eu travo ele passando pelo meio do fio. Agora sim, eu puxo com um pouquinho mais de força, para que tudo fique no lugar. Costuro as duas mangas no corpo e depois eu coloco a cabeça. Costurei as duas mangas com o botãozinho lá dentro, para que elas fiquem articuladas. E agora, eu vou colocar a cabeça aqui. Lembra, fiz a cabeça, deixei um botão aqui dentro, o arame ficou aqui para fora. Agora, eu coloco o arame junto, tá vendo? Uno as duas pontas, coloco aqui bem no meio do corpo. Desta forma. O outro botão menor, encaixo nas duas pontas do arame. E empurro até embaixo. Com alicate de corte, corto aproximadamente 2 centímetros de cada arame, cada ponta. Com o alicate de ponta, torço o arame. E vou enrolando, ó, veja. Estou enrolando até que ele encoste no botão. Aqui. Fazer a mesma coisa com o outro. Deixa eu pôr pra fora, pra chegar melhor. Assim fica bem preso e não ficam pontas. Veja, a cabeça fica articulada usando os botões. Então, eu articulei braços e cabeça
com os botões. E agora, eu continuo a crochetar o corpo. Continuo o corpo somente em pontos baixos. Faça pontos baixos até chegar na 10ª carreira aqui do corpo. Na 11ª carreira, faça carreira em blow, que é pegar somente na alcinha de trás. Porque depois eu vou voltar aqui para fazer a saia, pegando nessas alcinhas que estou deixando aqui reservadas. Faça a 11ª carreira todinha em blow. Fiz pontos baixos até a 17ª carreira. Agora, farei as diminuições para finalizar o corpo. Farei 3 pontos baixos e uma diminuição. Depois, 2 pontos baixos e uma diminuição, 1 ponto baixo e uma diminuição, e depois 3 diminuições seguidas. Agora, faço 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, faço um ponto baixo e uma diminuição. E para finalizar o corpo, agora faço 3 diminuições seguidas. Assim, já tenho aqui o corpinho da bonequinha. Puxo o fiozinho aqui da argolinha, da alcinha, onde estava a agulha. E agora, encho com a fibra siliconada. E quando estiver enchendo, eu não vou encher demais e vou modelando para que mantenha o corpo assim mais achatadinho. Veja, vou enchendo o suficiente para que o corpo continue assim, mais estreitinho, que não fique redondo. E agora, fecho aqui com a agulha, pegando pelas alcinhas de fora.
O nariz foi bordado entre a 15ª e 16ª carreira. Passei 6 vezes o fio. Farei a base dos shorts com a cor 3583 e ela será exatamente como eu comecei o corpo. Serão 7 pontos baixos e depois eu seguirei a mesma sequência. O começo da bermudinha, dos shorts, da bonequinha, é exatamente igual ao começo do corpo, só usei o vermelho. Agora farei carreiras de pontos baixos. Pronto, fiz a base dos shorts, tem 10 carreiras no total. Agora corto o fio. Veja que o começo é exatamente igual ao começo do corpo, mas depois segui somente com pontos baixos, porque no corpo eu fiz um ajuste, lembra? De um aumento em uma das carreiras aqui. Neste caso aqui não precisa, tá bom? Porque vai seguir mesmo com 29 pontos. Agora aqui eu puxo e faço o acabamento com a agulha. Para fazer o acabamento, eu conto 1, 2 pontos para frente, ó. 1, 2 pontos para frente. Passo a agulha de dentro para fora, por baixo das duas alcinhas. Volto aqui no último ponto crochetado por cima, pela alcinha de cá, né? Da frente. E depois passo a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto que eu pulei. Prontinho, ó. Tiro o degrauzinho e aqui fica igualzinho aos outros pontos. O shorts será encaixado assim desta forma, ó. Tá vendo? Fica bem justinho. Fica bonito o acabamento aqui na parte de baixo. E agora, assim como eu fiz nas mangas, farei as pernas aqui desta parte aqui do shorts ou bermudinha. Vai depender do comprimento de perna que você quiser fazer. Porque esta parte aqui será uma batinha. Para fazer o shorts ou bermuda, você fará anel mágico, 8 pontos baixos dentro do anel. E seguirá depois com uma carreira de aumentos, exatamente como você fez a manga. E depois seguirá com carreiras de pontos baixos. Então, 8 pontos baixos dentro do anel. E agora, aumento em todos os pontos. Agora, seguirei somente com carreiras de pontos baixos para fazer a perna aqui dessa peça. Pronto, fiz a perna dos shorts, tem no total 9 carreiras. E eu vou costurar aqui na base dos shorts do mesmo jeito que eu fiz com as mangas. Vou colocar um botãozinho aqui dentro e vou costurar com o botão aqui dentro também. Aqui na perna dos shorts, eu passarei o botão entre a 3ª e 4ª carreira. 1, 2, 3, entre esta e esta carreira. Agora, vou costurar a perna da bermudinha aqui na base dela. Então, essa aqui é a perna, essa aqui é a base. Eu contei aqui, ó, 1, 2, então, entre a 2ª e 3ª carreira, eu passei a agulha por dentro do botão e depois aqui por dentro, já saí aqui. E venho aqui na base da bermudinha e conto 1, 2. E também vou passar a agulha aqui. Vejo se está bem. Assim, eu dobro, né? Pra ver se tá bem certinho. Então, conto 1, 2. E passo a agulha.
Costurei uma perna da bermudinha aqui na base, agora eu vou costurar a outra perna. Passo a agulha pelo buraquinho do botão, deixo um pedacinho de fio, conto 1, 2, entre a segunda e terceira carreira, eu vou entrar por dentro. Passo. Agora, conto aqui também. 1, 2, bem aqui. Dobrando, ó. 1, né? Aqui 1, 2. Vejo se tá bem na lateral. Acho que aqui é melhor. Passo. Passo o outro botãozinho. Volto no mesmo buraquinho. No mesmo buraquinho aqui da perna. Passo pelo botão. E aqui, puxo. E amarro. Com força, sem arrebentar o fio. E dou um nozinho. Assim a perna fica presa aqui na base da bermudinha. Pronto. Já fiz aqui a base da bermuda, já costurei as duas pernas da bermudinha. E também aqui as manguinhas. Por quê? Eu farei assim, eu vou montar os braços e depois eles serão colados. Tá vendo? Aqui eu vou colocar a outra parte do braço e aqui eu colo com cola quente. E aqui a mesma coisa. E aí eu monto toda a bonequinha. Mas antes de continuar, eu vou fazer aqui a parte de baixo aqui da blusinha, porque assim fica mais fácil de trabalhar. E só depois que eu finalizo essa parte. Esta parte aqui da blusa, eu decidi fazer ela listrada. Vou começar com o branco. E sempre vejo aonde eu comecei a fazer a carreira em blow. Agora, eu venho, pego a alcinha e passo o fio. É meio chatinho, mas depois fica mais fácil. Passo e dou um nozinho. Essa primeira carreira farei somente de pontos baixos, pegando nas alcinhas. Dou um nozinho. E agora farei pontos baixos. Veja que estou segurando desta forma. A cabeça da bonequinha está na minha mão. Se eu fizer ao contrário, vai ficar do avesso. E faço uma carreira de pontos baixos. Darei toda a volta. Já fiz aqui a carreira em pontos baixos, tenho 30 pontos. Agora, farei 4 pontos baixos e um aumento. Agora, farei 5 pontos baixos e um aumento. Pronto, agora trocarei de cor, vou voltar aqui nessa cor azul. Corto o fio branco, tiro o marcador, puxo e faço aquele arremate que eu já expliquei, pegando no segundo ponto.
usando a agulha de acabamento. Pronto, fiz o arremate e agora eu começo do outro lado com outra cor. E aqui eu farei a sequência de aumentos. Eu gosto de começar no meio de um aumento. Dou um nozinho e faço agora a próxima carreira. Farei agora 6 pontos baixos e um aumento. E vou até o final. Estou chegando aqui no final, faço 6 pontos baixos. E o aumento farei aonde eu dei o nozinho, para começar essa carreira. Agora farei 7 pontos baixos e um aumento. Farei agora 8 pontos baixos e um aumento. Mudarei de cor de novo, agora vou para o branco e farei carreiras de pontos baixos. Terminei esta carreira, agora farei mais 2 carreiras com o branco. Fiz 3 carreiras com o fio branco, agora mudei de cor novamente, farei esta carreira em azul. Fiz uma carreira de pontos baixos e agora farei uma carreira de ponto baixíssimo para finalizar aqui esta parte da roupinha dela. Para fazer o pé da bonequinha, eu fiz a mesma sequência da receita do corpo e fui depois até a 7ª carreira para fazer a lateral aqui do pé. A base, né, do pé, do sapatinho, eu fiz também a mesma coisa, que são 7 pontos baixos, e fiz a receitinha exatamente o corpo. Portanto, aqui tem 7 pontos baixos, aqui também tem 7 pontos baixos. Arrematei ambas as partes, tirando o degrauzinho, como eu já ensinei, e agora vou unir as duas partes desta forma aqui, vou encher o pezinho e vou juntar as duas partes fazendo ponto baixíssimo. Dobro ao meio para saber exatamente onde eu vou começar aqui, na parte do pé. Aqui a gente chama de cabedal. Em calçados, esse seria o cabedal, que é a parte de cima do sapato. E aqui, na sola, dobro ao meio também, para pegar exatamente no mesmo ponto. E farei ponto baixíssimo toda a volta. De acordo com os testes que eu fiz, fica mais bonitinho fazer o ponto baixíssimo aqui da cor do solado. Passo, dou um nozinho e agora é só passar por baixo das duas alcinhas do cabedal, da parte de cima do sapato e do solado, as duas alcinhas de ambas as partes. E vou fazendo ponto baixíssimo. Nunca aperto muito, né, o ponto baixíssimo. Fica melhor se não apertar demais.
E vou dar até a volta e deixar um pedacinho aqui para colocar o EVA, que eu já cortei do tamanho aqui do soladinho, para deixar ele bem retinho e para encher, né? E depois colocar o EVA. Cheguei até aqui, agora eu vou colocar a fibra. Vejo que tá bem redondinho, bem certinho aqui em cima. E aí, eu coloco o pedacinho de EVA, ajusto o EVA se for necessário. Para que ele fique retinho aqui. Vou ajustando, cortando com a tesoura. E agora, eu finalizo a costura em ponto baixíssimo. Para fazer a mão, faça anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel e em seguida aumento em todos os pontos. Agora faça uma carreira somente de pontos baixos. Faça 3 correntinhas e volte 2 pontos baixos. Faça um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. E siga com 12 pontos baixos. Nesta carreira, faça somente pontos baixos, mas pule o dedão. Agora, feche a abertura em pontos baixos. Pegando todas as alcinhas. Agora, faça 3 correntinhas e volte 2 pontos baixos. Um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base, mais um ponto baixíssimo. Quatro correntinhas e volte 3 pontos baixos. Um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. 2 baixíssimos. 4 correntinhas. 3 pontos baixos. Um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. 2 pontos baixíssimos. 4 correntinhas. E volta 3 pontos baixos. Um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. E arremata. Essa é a mão direita. Para fazer a mão esquerda, faça a mesma sequência: anel mágico, 6 pontos baixos, aumente todos os pontos e uma carreira somente de pontos baixos. Agora faça 6 pontos baixos. Três correntinhas e volta 2 pontos baixos. Um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base, 6 pontos baixos.
Agora faça uma carreira de pontos baixos pulando aqui o dedão. Agora faça pontos baixos fechando a abertura. Agora faça 4 correntinhas e volta 3 pontos baixos. Um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. 2 pontos baixíssimos. Novamente, 4 correntinhas e volta 3 pontos baixos. Um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. 2 pontos baixíssimos. 4 correntinhas. 3 pontos baixos. Um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base, mais um baixíssimo. 3 correntinhas. E volta 2 pontos baixos. Um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. E arremata. Assim você terá mão direita e mão esquerda. Os dedões ficam para dentro. Agora vamos montar tudo. Braços com a mãozinha, pé, perninha. Para unir tudo, usarei pérolas da Círculo de 12 milímetros na cor 20. Passo a agulha, ó, anel mágico, já venho aqui, passo a agulha, coloquei a agulha nas duas pontas do fio, vejo que estou usando a mesma cor da perninha. Passo um fio aqui pela pérola, deste jeito, e o outro eu passo pelo outro lado da pérola. Veja que cruzei dentro da pérola os fios. Passo de novo aqui pelo anel, tá vendo? Atravesso o anel, deste jeito. E faço a mesma coisa com a outra agulha, passando pelo mesmo buraquinho do lado oposto. E puxo. Eu gosto de passar uma segunda vez. Passo. Veja que vim aqui pra cima. Saio com a outra agulha no mesmo lugar. E amarro forte. Dei um nozinho. Farei isso nas pernas e nos braços também. Coloquei as pérolas como articulação nos braços e nas pernas. Agora vou mostrar como é que eu coloco mão e pé. Assim como eu fiz entre as duas partes da perna, veja que faço na mesma paralelo, aqui, passo a agulha e cruzo o fio na pérola. Posiciono a agulha neste ponto aqui do sapato, atravesso
E faço a mesma coisa com a outra ponta do fio. E eu gosto de passar uma segunda vez pela pérola. Enfio novamente, saio aqui por cima. E aqui do outro lado também. Aqui eu amarro. Forte. E dou um nó. Igualo os dois fios. E passo por dentro. Terminei as pernas, agora mostrarei como é que eu coloco a mãozinha aqui nos braços. Para fazer a mão, faço a mesma coisa. Passo a agulha aqui por trás do anel mágico e cruzo os fios aqui na pérola. Um para cá e o outro para lá. Sempre dando uma olhadinha se tá paralelo aqui com a amarração da pérola anterior. Na mão, passo também por trás do anel mágico. Mais uma vez. E finalizo passando pelo mesmo buraquinho. Venho aqui pra frente. E do outro lado também. Amarro forte. E dou um nó. Para fazer o cabelo, usei o fio açucena e fiz anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos. E aí eu fiz um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento. E depois fui em carreiras somente de pontos baixos até a 10ª carreira. E arrematei. Coque assim. Anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos. Depois eu fiz um ponto baixo e um aumento. Uma carreirinha de pontos baixos e depois eu fiz um ponto baixo e uma diminuição e finalizei puxando pelas alcinhas de fora e franzi. Costurei, ó, bem na beiradinha aqui do cabelo. Volte aqui na frente do cabelo, veja onde é o centro. Posicione a agulha um pouquinho antes do meio do cabelo. Pegue o fio. E dê um nozinho. Faça um ponto baixo.
um meio ponto, um, dois, três pontos altos e arremate. Faça uma, duas, três correntinhas e volte 3 pontos baixos em cada correntinha. Faça um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. Faça um ponto baixo à frente e repita 3 correntinhas, volte 3 pontos baixos nas próximas 2 correntinhas. Pronto, terminei. Fiz 3 cachinhos pra cá e 3 pra lá. Aqui está no meio. Então, eu fiz 3 cachinhos de cada lado, sendo que posicionei minha agulha, fiz 3 correntinhas, voltei 3 pontos baixos nas 2 correntinhas. Uma correntinha ficou para subir. Um ponto baixíssimo na base do cachinho, um ponto baixíssimo à frente. E repetir mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Posicione o cabelo, os braços, ó, presta atenção, o dedão é para dentro. Você vai colar aqui com cola quente. Sempre o dedão para dentro, tá, gente? Ó. Posiciona tudo direitinho. Eu gosto sempre de colocar a perna um pouquinho para dentro. Porque para que o pé, né, fique um pouquinho para dentro. Agora é só colar todas as partes e a bonequinha tá pronta. Cola também os shorts com cola quente. E aí, gostaram da cake? Fácil de fazer, né? E essa mãozinha você pode usar em diversas bonequinhas que você fizer, tá bom? Menininhas, menininhos, use à vontade essa ideia aqui. Espero que tenham gostado, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e compartilhem também com seus amigos esta ideia aqui e me sigam nas minhas redes sociais. É só colocar Elá Camarena, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.